Olá, não é novidade que nos últimos meses, e dá até para a gente dizer daqui a pouquinho que anos, tudo tem passado por um momento de transformação extremamente rápida e essas transformações têm acontecido à revelia da nossa vontade. São mudanças que estão além das nossas decisões, das nossas escolhas e nós simplesmente, a única coisa que nós podemos fazer é reagir. E isso não foi diferente e podemos até dizer que no ambiente educacional, aqueles que estão envolvidos na docência, no exercício do ensino, e foram duramente impactados e de uma hora para outra tiveram que se reinventar, como não foi necessário nas últimas décadas, não é? E nesse sentido, então, quero partilhar com você resultado de uma pesquisa, resultado de um trabalho, um resultado de muito esforço, de levantamento de propostas, de ideias, de considerações, de pessoas muito capazes, e aqui estamos sintetizando. Eu quero compartilhar com você a sintetização desse trabalho, para que você possa ter acesso, ter ideia, ter noções, ter pistas do como ou de quanto você poderia ou você pode ainda pode desenvolver dentro do seu exercício, do teu trabalho profissional, no exercício da docência, quando você está ensinando. Quem o faz por vocação, por prazer, por alegria. Como então não seria melhor a gente poder exercer tudo isso contando com o auxílio, contando com a colaboração, contando com o reforço das tecnologias digitais, que muito têm sido vistas até como inimigas desse exercício. E então, nesse sentido, quero trazer algumas considerações para você e quero compartilhar com você já agora aqui o slide de apresentação, de introdução. Você vai poder ler aí a sala de aula online, estratégias para um ensino inovador. Então, quero partilhar com você nesse vídeo breve, nesse vídeo condensado, em que nós estamos aqui condensando tudo aquilo que pode ser abordado num curso posterior, num momento posterior. Mas basicamente teríamos 4 módulos e partilho com você agora, você pode observar. Seria um módulo introdutório, onde nós falaríamos sobre o COI. O COI é a Comunidade de Investigação. O segundo, e vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Então, a segunda parte, a presença docente, presença cognitiva e a presença social. Vamos lá, do que se trata tudo isso? Do que nós estamos falando? O que é a comunidade de investigação? Aqui no Brasil, nós devemos reconhecer, e eu tenho que reconhecer, que essa expressão ela nem é tão conhecida, não é tão difundida. Mas esses princípios, esse modelo que busca integrar profundamente as tecnologias da informação e comunicação, os dispositivos tecnológicos, a sua prática docência. Os dispositivos tecnológicos, eles não vão saber mais do que você, o conteúdo da sua matéria, mas eles podem ser, sim, ferramentas poderosíssimas para que a sua capacidade de ensinar seja potencializada e os seus alunos, aqueles que são o alvo aí de todo o seu trabalho, possam ter uma melhoria no seu desempenho no aprendizado, não é? Então vamos lá. Trata-se de um modelo, a comunidade de investigação trata-se de um modelo para experiências de aprendizagem online e integra elementos de ensino, ou seja, instrução, facilitação e suporte. Até aqui, qual que é o nosso conceito de ensino? O que nós entendemos como ensino? São elementos de instrução, facilitação e suporte. Então, todas as vezes que nós falarmos aqui, o que eu falar com você sobre ensino, estou levando em consideração, basicamente, é claro que não é tudo, mas esse tripé de instrução, facilitação e suporte. Vamos lá, o que é a comunidade de investigação? Como nós podemos promover a integração? O modelo da comunidade de investigação oferece uma abordagem integrativa para o processo instrucional, destacando a importância de criar oportunidades para o ensino e desenvolvimento das presenças sociais, cognitivas, em ambientes
de aprendizagem virtuais ou híbridos, com o intuito de promover uma experiência centrada no aluno e baseada na investigação. Até aqui, o que a comunidade de investigação propõe não é um tutorial de como você usar uma ferramenta tecnológica, um dispositivo, um software, um aplicativo de celular ou alguma plataforma, nada disso. A comunidade de investigação propõe que a sua postura como docente é o fator principal nesse processo, em facilitar, usar os mecanismos tecnológicos para facilitar o aprendizado do seu aluno, ou dos seus alunos. Por isso que você pode perceber aí nessa definição, não é? Que tanto em meios virtuais, híbridos ou até presenciais, você pode muito bem usar esses princípios que são aplicáveis, contextualizáveis, o que é o principal. Cada região do planeta, cada região do país, cada região do seu estado, cada região, de repente, até da sua cidade, vai contar com possibilidades que atendem a determinado contexto. Então é importante que isso tudo também seja contextualizável. Então o que compõe a comunidade de investigação? Basicamente, são 3 elementos que compõem, que constroem, que instituem a comunidade de investigação. São o que nós chamamos de as 3 presenças. As 3 presenças, como você pode observar. A primeira delas, a presença docente. A segunda delas, a presença cognitiva. E a terceira delas, a presença social. Presença docente, presença cognitiva e presença social. Presença docente, presença cognitiva e presença social. Quero falar brevemente um pouco sobre cada uma dessas 3 presenças e lembrando que o que eu estou dizendo para você aqui são princípios, veja bem, são princípios para te ajudar a aplicar na sua prática pedagógica, na sua prática docente, de tal modo que você consiga integrar melhor dispositivos tecnológicos, ferramentas tecnológicas, softwares, aplicativos. Não é só você escolher, selecionar alguma coisa e vou usar isso. Você precisa usar isso de modo correto, de modo responsável, de modo integrado, ok? Como se faz isso? Construindo de modo adequado, maduro, bem estruturado estas 3 presenças. Presença docente, presença cognitiva e a presença social. Mas vejamos o que então caracteriza cada uma dessas 3 presenças. A primeira delas, e eu partilho com você aí, é a presença docente. E a presença docente, ela refere-se ao design e organização dos materiais do curso ou da sua aula, bem como ao processo de facilitar o discurso e a oferecer instrução direta. A presença docente, basicamente, está relacionada a qual é a sua identidade como professor ou professora. Quem é você como professor, como professora? Quais são as suas afinidades tecnológicas? Por mais que você se considere analfabeto tecnológico, de alguma maneira você consegue hoje interagir com algumas ferramentas, sejam elas redes sociais, um telefone celular, um smartphone. Hoje, um smartphone dos mais simples tem muitos recursos, tem muito mais recursos do que celulares muito avançados há 10 anos atrás. O celular mais baratinho que nós podemos encontrar hoje é capaz de fazer coisas muito mais avançadas que o primeiro iPhone que nós tivemos aqui lançado. Então, hoje existem muitas possibilidades, existem diversas ferramentas. E a grande questão é que a sua identidade, você precisa estar integrado a estes processos. Então, a presença docente vai te ajudar a construir a sua presença tecnológica, por assim dizer, no ambiente de sala de aula, seja ele presencial, seja ele virtual ou híbrido, qualquer que seja. Que ferramentas eu vou usar? São dispositivos tecnológicos? Eu preciso de algum laboratório, de algum equipamento físico? Preciso sugerir isso à instituição onde eu dou aula? Ou eu posso simplesmente usar aquilo que está disponível por aí, até mesmo redes sociais. E não é só usar redes sociais, mas usar da maneira correta. Qual é a sua presença docente numa rede social?
A comunidade de investigação traz pistas muito práticas, direções, orientações sobre como você pode, na condição de docente, construir essa presença e criar um ambiente favorável para que seus alunos possam ter melhor acesso, um acesso mais efetivo, mais integrado, mais fluido, até mais conciso, mais objetivo e também mais profundo ao conhecimento e até às informações que você partilha, ok? Essa é a primeira presença, a presença docente. A segunda sugestão, o segundo pé que nós queremos citar e que eu quero citar para você aqui é a presença cognitiva. De fato, nós não podemos ignorar que cada ser humano é singular. Cada ser humano tem o seu jeito de pensar, de agir, de refletir, de aprender também. Como não? E como as ferramentas tecnológicas podem nos auxiliar nesse processo? Como as ferramentas, as tecnologias da informação e comunicação podem nos auxiliar nessa compreensão? É lógico que se eu te mostrar um cenário, por exemplo, e dizer para você assim, você precisa levar em consideração as características e peculiaridades de cada um dos seus alunos. E aí uma fala como essa chega aos ouvidos de algum professor ou professora que tem aí por volta de 200 a 300 alunos por dia ou por semana, vamos colocar aí, 300 alunos por semana. Veja bem, numa sala de aula presencialmente, praticamente não, é impossível você cuidar adequadamente de cada um desses alunos. Mas as ferramentas tecnológicas, elas nos auxiliam nesse alcance exponencial da informação. E é bem possível que essa distância enorme que pode existir entre o professor e os alunos sejam reduzidas. Mas isso aí pode significar muito mais trabalho. Pode ser. Se você não souber usar as ferramentas, é claro que sim. Então nós vamos, na presença cognitiva, te auxiliar a mostrar possibilidades teóricas e práticas de como você, como professor, pode desenvolver as suas metodologias de ensino, o alcance dos seus alunos através da presença cognitiva. É entender como como esse processo de ensino vai acontecer durante a jornada durante o período que você estiver com os seus alunos. Você pode observar aí que a presença cognitiva, ela concentra-se nas dimensões intelectuais da experiência de aprendizagem, Vamos produzir um ambiente propício, favorável para que haja o aprendizado. Só de criar um ambiente favorável ao aprendizado, você já ganhou muito tempo. Se você cria um ambiente que não é favorável, o seu esforço para ensinar vai ser muito maior, o esforço do aluno para aprender maior ainda. Então, as ferramentas tecnológicas, as tecnologias da informação e comunicação, elas podem nos auxiliar, a você, a mim, a qualquer pessoa, nesse processo de aproximação cognitiva com os nossos alunos. E, finalmente, o terceiro elemento que compõe a comunidade de investigação, você pode observar aí, é a presença social. A presença social enfatiza a importância de promover a conectividade emocional entre todos os agentes envolvidos, alunos e professores. Então vamos lá. Promover, e aqui o termo utilizado tecnicamente pelos criadores, pelos idealizadores desse modelo é justamente esse, é a conectividade, o conectivismo. Se olharmos para a história, nós temos ali o construtivismo de Piaget, nós tivemos o construcionismo de Seymour Papert, e o conectivismo é o elemento fundamental de ser compreendido, de ser entendido nos nossos dias e tem sido negado. Nós não queremos falar disso, as pessoas precisam desconectar. Ok, as pessoas precisam desconectar, mas elas não estão desconectadas. Nem você, nem eu. Só de estarmos usando essa plataforma, nesse momento, agora, você está conectado, você está conectada.
A grande questão não é conectar-se ou desconectar-se, é conectar-se com qualidade, é saber conectar-se. E a presença social, ela leva em consideração isso, é promover um ambiente em que possa haver essa integração entre alunos e professores. Alunos entre si, professores entre si e alunos com professores. Ou seja, uma rede bem entrelaçada de conexão para que a colaboração, o exercício prático, efetivo daquilo que está sendo aprendido possa acontecer. É dar a possibilidade de alunos ajudarem-se entre si, é criar um ambiente da presença social de tal modo que haja colaboração entre professores, para que haja colaboração entre alunos e mutuamente entre si, todos eles, ok? E aqui partilho com você uma figura que traz um pouco de modo até ilustrativo, como presença social, presença cognitiva e presença docente, dialogando entre si, elas constroem uma experiência educacional. Ao ensinar teologia, nós estamos falando de uma ciência clássica. E, de modo geral, as pesquisas sugerem que há muita tradição, não nas crenças, e nas crenças também, é claro, mas há uma tradição muito forte na forma como a teologia deve ser ensinada. E isso nem sempre consegue dialogar bem com a sociedade que nós estamos vivendo hoje. Nós temos alunos e professores que diariamente, de acordo com as nossas pesquisas, a grande maioria, acima de 90% dos professores, dos docentes e até de alunos, e usa as redes sociais ou está de alguma maneira conectado à internet pelo menos 3 horas por dia. E isso quer dizer que isso faz parte da nossa vida. Só que aí quando entramos na sala de aula, isso não pode fazer parte da nossa vida. Nós temos que criar um personagem, criar uma coisa que não tem muito a ver com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. É feito do jeito que sempre é feito. E não há nada de errado nisso. E a proposta que nós trazemos é apenas o aprimoramento. É aprender a lidar com as coisas que já fazem parte da sua vida. E usar essas coisas que já fazem, esses elementos, essas ferramentas, essas estruturas que já fazem parte da sua vida, que você já sabe usar, ou se precisa aprender a usar, precisa apenas aprender algumas coisas a mais e usar isso a seu favor no exercício da docência, no exercício do ensino de teologia. E dessa maneira, nós temos certeza, estamos convictos que a experiência educacional de todos os alunos não será mais a mesma. E a experiência sua como professor, como professora, com certeza também não será a mesma. Será absolutamente transformador. Então, esse aqui é o resumo do resumo do resumo, são as sugestões bem condensadas aqui de tudo aquilo que nós temos estudado, temos visto e partilhamos com você agora. E gostaríamos de deixar para você essas sugestões, que numa sala de aula, seja ela online, e nesse sentido especificamente, para o contexto online, esses 3 elementos são indiscutíveis, não é? No movimento e no contexto presencial, eles são uma grande oportunidade para que as suas aulas sejam transformadoras, ok? Então fica aqui a sugestão, quero convidar você também a nos auxiliar nesse processo, respondendo o questionário que vai estar aí abaixo. Você não vai levar mais do que 3 minutos para fazer isso, são perguntas muito simples e com respostas bem objetivas e com certeza você poderá nos auxiliar nesse processo. Desde já, muito obrigado e um grande abraço para você e até a próxima.